Capítulo 19. Os 4 inimigos da boa disciplina. À medida que tenta praticar a boa disciplina em seu lar, você encontrará 4 inimigos. Sempre achei que, se soubermos quem é o inimigo e qual sua aparência, estaremos melhor preparadas para derrotá-lo. Vamos, pois, observar os 4 inimigos da boa disciplina. O primeiro deles é o medo. Veja bem, o medo não vem de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 18 diz: o perfeito amor lança fora o medo. Em outras palavras, o seu amor a Deus e o desejo de seguir o caminho de Deus dissipará de seu coração o medo de estar agindo erradamente. Pessoas ao seu redor lhe dirão muitas vezes: não é este o modo certo de agir. Você está errada. Mas ouça, você terá de enfrentar essas palavras respondendo: Deus disse, e continuar agindo de acordo com a orientação de Deus, pois Ele é o único que sabe todas as coisas e está sempre certo. Portanto, não temo que os outros possam dizer. Aprendi a calar-me com relação ao modo como estava educando minhas filhas. As pessoas podiam ver como eu agia, mas eu não falava muito, além de afirmar: creio que Deus quer que eu me comporte assim. Quantas vezes, através dos anos, pessoas bem-intencionadas me procuraram para dizer: Shirley, acho que está agindo errado em tal e tal ponto. Minha resposta foi sempre: bem, esse deve ser o seu modo de pensar, porque eu creio que Deus quer que eu haja assim. E os anos provaram que Deus realmente foi fiel. Algumas dessas mesmas mães estão sofrendo hoje porque seus filhos se afastaram completamente do Senhor. Deus mostrou ser fiel e sei que Ele cumprirá suas promessas se fizermos as coisas segundo a sua vontade. Independente de quem seja a pessoa, não tenha medo do que ela possa dizer. Você pode também temer seu próprio filho. Estou falando do medo que entra em seu coração quando ele se volta e olha para você como se quisesse matá-la. Talvez já lhe tenha acontecido isso e você sabe do que eu estou falando. É preciso compreender que esta é a resistência natural. E se Deus diz que você precisa agir, então siga em frente. Quando você prossegue e faz as coisas da maneira de Deus, esse ódio se transformará em amor. Você pode observar isso na atitude da criança, em seu rosto, em seus olhos. O ódio se transforma em amor e seu filho quer colocar os braços à volta de seu pescoço e abraçá-la. Não deixe que ninguém a convença de que ele faz isso só para agradar você. Como mãe, você sabe quando eles estão sendo ou não sinceros. Quando acabar de corrigir, se tiver usado a disciplina correta, seu filho irá demonstrar seu amor por você. Talvez isso não aconteça imediatamente, mas virá a seu tempo, se tiver agido certo com o amor de Deus e não com alguns dos sentimentos egoístas de que falamos antes. Você tem outro inimigo: culpa. Tentamos não ver na vida da criança o pecado que também existe na nossa vida, porque não tratamos do nosso próprio problema. Precisamos falar disso com Deus. Precisamos estar dispostas a permitir que Ele nos mostre onde continuamos erradas, a fim de podermos ver claramente o que existe na vida da criança que Deus está tentando corrigir através de nossa pessoa. É então necessário que nos libertemos dos sentimentos de medo. A culpa e o medo algumas vezes se entrelaçam. Medo e culpa são emoções satânicas. Elas não vêm de Deus. O terceiro inimigo da boa disciplina é a ira. Se existe uma coisa que impede que disciplinemos corretamente
disciplinarmos corretamente é essa ira que surge de repente quando o filho faz algo errado. Muitas vezes a ira pode ser detida se nós pusermos silenciosamente diante de Deus, dizendo: aqui está ela outra vez, e a entregarmos a Ele. Não quero disciplinar meu filho com raiva. Ajuda-me a superar agora esse sentimento, Pai, e dá-me o teu amor, a fim de que eu possa corrigir em amor. Isso pode levar alguns segundos, mas não irá prejudicar a criança se você sair do quarto por alguns minutos enquanto tem a sua conversa com Deus. Quando voltar, estará calma e preparada para cuidar da criança à maneira de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 18, diz algo interessante. O homem iracundo suscita contendas. Se você fica zangada com seu filho, irá apenas suscitar a ira dele. É um reflexo. A criança reage e você pode ter de enfrentar um impasse. A situação torna-se praticamente impossível até que você peça a ajuda de Deus. Por falar nisso, Provérbios capítulo 22, versículo 24, tem uma importante mensagem para as suas filhas. Não te associes com o iracundo, nem andes com um homem colérico. Sabe por quê? Porque esse tipo de homem traz tristeza e não alegria para a sua vida. Vocês que têm maridos de mau gênio sabem disso. Convém que os rapazes controlem o seu gênio antes de haver qualquer ideia de casamento. Subtítulo: Duas espécies de ira. 2 versículos no Novo Testamento nos mostram 2 espécies de ira na Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz que o homem deve ser tardio para se irar. Em outras palavras, há algumas coisas que suscitam justa ira. Nós nos aborrecemos quando alguém faz alguma coisa errada, mas não descontamos a raiva na pessoa. Existe uma ira justa que surge em nosso coração quando vemos alguém maltratado. Mas devemos ser tardios em irar-nos e quando disciplinamos a criança com raiva, em geral, não o fazemos com ira tardia, mas é quase sempre com a raiva de que fala Gálatas, capítulo 5, versículo 20, que faz parte das obras da carne, das quais Deus odeia a ira repentina, esse sentimento que brota impensadamente, que a faz ficar zangada porque você se sente envergonhada. O seu egoísmo é que faz essa espécie de ira surgir. Existem, pois, 2 tipos de ira: a legítima, que a Bíblia nos adverte a ser tardia em nos deixar dominar por ela, e a repentina e colérica, que a Bíblia diz ser um produto da carne. Se seus filhos nunca a virem irada, irão ter uma visão errada da vida, porque a ira justa faz parte da vida. Não podemos dominar-nos completamente e Deus sabe disso. Penso que foi essa a razão porque Ele nos deu esses 2 versículos. Reflita sobre eles e procure estabelecer a diferença em sua própria mente entre as 2 espécies de ira e depois faça tudo à maneira de Deus. O 4º inimigo da boa disciplina é um tropeço para todas nós: preguiça. Eu nem preciso falar no assunto. Você sabe se é ou não preguiçosa. Você sabe quando não está agindo corretamente e sabe quando deixa de disciplinar porque teve preguiça de levantar-se e tomar as providências necessárias. Você fica demasiado envolvida no seu próprio eu e seus filhos vão sofrer por causa de sua preguiça egoísta. Aplicação pessoal. Certamente você não deseja ter um filho delinquente. Então,
faça o oposto daquilo que está escrito na lista que segue. 12 regras para se criar um filho delinquente. Primeira, comece desde a infância a dar à criança tudo o que quiser. Desta maneira, ela crescerá achando que o mundo lhe deve o sustento. Segunda regra, quando ela aprender nomes feios, ria-se dela. Isto a fará pensar que é engraçadinha e a encorajará a aprender frases mais engraçadinhas ainda, que mais tarde vão deixar você completamente sem jeito. Terceira regra, nunca lhe dê treinamento espiritual algum. Espere até que ela tenha 21 anos e deixe-a decidir por si mesma. Quarta regra, evite o uso da palavra errado. Pode desenvolver um complexo de culpa. Isto condicionará seu filho a acreditar mais tarde, quando for preso por roubo de um carro ou que a sociedade está contra ele e que está sendo perseguido. Aplicação pessoal. Certamente você não deseja ter um filho delinquente. Então, faça o oposto daquilo que está escrito na lista que se segue. Título da lista: 12 regras para se criar um filho delinquente. Primeira regra: comece desde a infância a dar à criança tudo o que quiser. Desta maneira, ela crescerá achando que o mundo lhe deve o sustento. Segunda regra: quando ela aprender nomes feios, dê risada dela. Isto a fará pensar que é engraçadinha e a encorajará a aprender frases mais engraçadinhas ainda, que mais tarde vão deixar você completamente sem jeito. Terceira regra: nunca lhe dê treinamento espiritual algum. Espere até que ela tenha 21 anos e deixe-a decidir por si mesma. Quarta regra: evite o uso da palavra errado. Pode desenvolver um complexo de culpa. Isto condicionará seu filho a acreditar mais tarde, quando for preso por roubar um carro, que a sociedade está contra ele e que está sendo perseguido. Quinta regra: apanhe tudo que seu filho deixar espalhado, livros, sapatos e roupas. Faça tudo por ele e assim ele se acostumará a jogar todas as responsabilidades em cima dos outros. Sexta regra: deixe-o ler tudo que lhe caia nas mãos. Cuide que o talher e o copo sejam esterilizados, mas deixe a sua mente banquetear-se no lixo. Sétima regra: brigue sempre na presença dos filhos. Desta maneira, não ficarão muito chocados quando o seu lar se desfizer mais tarde. Oitava regra: dê-lhe todo o dinheiro que quiser. Jamais deixe que ganhe por si mesmo, porque a vida dele precisa ser tão dura quanto a sua. Nona regra: satisfaça qualquer desejo de comida, bebida e conforto que ele tenha. Veja que todos os seus desejos sensuais sejam gratificados. Negativas podem levar a frustrações. 10ª regra: tome seu partido contra vizinhos, professores e policiais. Todos eles têm preconceitos contra seu filho. 11ª regra: quando eles se meterem em grandes dificuldades, desculpe a si mesma dizendo: nunca pude fazer nada com ele. 12ª regra: prepare-se para uma vida de sofrimento. Você está fazendo tudo para tê-la. Departamento Policial, Houston, Texas.